Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Solino, mais conhecido como Solino. Eu estou aqui para falar para vocês que eu criei esse canal Dominando a Aprendizagem, sobre técnica de estudo, para melhorar o aprendizado e, além disso, ter uma conexão entre os pais e os filhos. Então eu quero contar um pouco da minha história, não vou prolongar muito, mas vocês vão ver que é bastante interessante. Eu fui um aluno que não tive tantas dificuldades para estudar, mas eu via que faltava sempre alguma coisa para eu poder armazenar de forma mais específica e mais eficiente. Então eu não sabia como é que funcionava o meu cérebro, como é que ele armazenava as informações, como é que ele fazia com o processo de associações. Eu não sabia, a gente não aprendeu na escola isso. Eu não aprendi. Então eu fiz o ensino fundamental, médio, o ensino superior, tendo essa dificuldade, às vezes estudando muito mais um conteúdo que eu poderia ter estudado de forma organizada, já que eu não sabia. Durante a faculdade eu comecei a buscar algumas informações sobre isso, como é que eu conseguiria desenvolver mais em relação aos estudos, como é que eu conseguiria estar estudando mais. No mestrado eu comecei a fazer isso melhor, porque no meu mestrado eu tive que ler bastante artigo na língua inglesa. Então eu tive que aprender uma estratégia para que eu pudesse focar melhor, né? Focar e reter mais informações. E algumas estratégias que eram passadas para a gente nem sempre funcionavam. Ou às vezes não funcionava, mas não de maneira satisfatória. E aí eu comecei a estudar, a ler bastante, comecei a desenvolver e verificar como meus colegas estudavam. Outros estudavam muito, outros estudavam pouco. E via que muitas vezes não é questão de ter o QI elevado, de nada disso. É de como estudar, como se organizar para estudar, como ter o hábito de estudar. Então, depois que eu fiz o mestrado, eu comecei a ministrar aulas no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, nem sempre tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu dei aula por muito tempo no ensino fundamental, depois no ensino médio, tanto em escola pública quanto privada, no ensino superior e em pós-graduações também. E aí eu pude entender e ver a dificuldade dos meus alunos. Alguns conseguiam tirar nota boa, outros não. Outros que aparentemente, às vezes nem prestavam atenção na aula, mas conseguiam tirar nota boa. E comecei a verificar como é que era o sistema de cada um. E nisso eu comecei a dar dica para os estudantes também, para melhorar os estudos. Essas dicas eu peguei comigo mesmo transformando, eu fui transformando ao longo do tempo, fui sendo transformado, e também com meus alunos sendo transformado e com os livros que eu adquiri essas informações. Então, durante esse processo, existe uma falha no nosso ensino. O nosso ensino, a maioria dele ainda é o método tradicional, e esse método tradicional é o mesmo do século XVIII, durante a Revolução Industrial. Ele é basicamente o mesmo, que está lá e permeia até hoje, que é o professor, ele sendo um detentor de toda a informação, passando para o aluno é passivo, ele capta essa informação, ele tenta entender a informação que o professor está passando, e por ali fica. Geralmente não tem uma crítica do aluno, um pensamento, ele tentar juntar as informações por ele mesmo, ele tentar fazer associações. Tem isso. O professor ele entrega o conteúdo, o aluno entende aquele conteúdo e depois ele revisa o conteúdo. E nós devemos buscar outros métodos, até dentro da sala de aula, para que o aluno possa melhorar nos estudos. Em relação à metodologia tradicional, eu vou falar para vocês no outro vídeo, e aí eu vou dar exemplos melhores para vocês entenderem o que a gente pode fazer ou não. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, vai ter outros vídeos. Espero que vocês gostem cada vez mais. Vai ter muita coisa legal e interessante sobre técnicas de estudo. Valeu, galera. Até mais.